Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, dia 10 de maio, o programa está só começando. E hoje convido a conhecer os destaques dessa edição. Polícia prende quadrilha que falsificava documentos do Detran de veículos roubados. Com estes documentos originais, a organização criminosa conseguia transferir os veículos sem levantar suspeitas. Manifestantes vão às ruas protestar em favor a narcotraficante condenado. E no Manhã no Ar também foi às ruas mostrar como o Amazonas recebe os turistas. Será que a estrutura é adequada? Na hora que ele chega e que ele não encontra o que ele quer, então isso é muito decepcionante. Aqui no estúdio o assunto é a asma, uma das doenças respiratórias mais comuns e que costuma se agravar nesse período. E comer fora ficou mais caro. 7 produtos da cesta básica tiveram aumento no último mês. O valor da cesta básica no mês de abril, em Manaus, ficou em R$ 360,65. E no quadro Mais Saúde, você vai saber que além de energético natural, o Guaraná da Amazônia ajuda a diminuir o colesterol ruim e auxilia na perda de peso. O Guaraná é mesmo um fruto poderoso e um superalimento. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Agora são 6h02 para você que está acompanhando o Manhã no Ar. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do programa. É muito simples, manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. Basta ir na nossa rede social, vai no Facebook ali do Manhã no Ar, deixa o seu recadinho para a gente. Nós já estamos ao vivo também no aplicativo A Crítica Play. Quem acompanhou o programa ontem pôde ver com exclusividade as primeiras imagens da chegada de um dos líderes de uma facção criminosa que comandou o massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim em 2017. José Arimateia foi recapturado em Roraima, ele já está aqui em Manaus e, segundo a polícia, mesmo escondido em outro estado, ele continuava a comandar as ações do tráfico de drogas aqui no Amazonas. Na sede da Delegacia Geral de Polícia do Amazonas, José Arimateia preferiu manter o silêncio e diz que só vai falar na justiça. Mas a polícia não tem dúvidas de que ele é um dos principais traficantes da facção criminosa conhecida como Família do Norte. Arimateia se escondeu em uma vila de difícil acesso. Para chegar ao foragido, a polícia demorou 3 dias em uma operação. Mesmo em uma comunidade isolada, Arimateia continuava a comandar o tráfico na região. Nós tivemos essa informação de que o Arimateia estaria na comunidade de Itaquera, que é ali no Rio Jauperi. Ela fica mais ou menos no meio do Rio Negro, uma região estratégica para o tráfico de drogas. Fizeram a abordagem, o Arimateia tentou fugir, mas conseguiram fazer a prisão dele ainda ali, quase entrando ali um pouco na região de mato. Aqui em Manaus, Arimateia vai ajudar a esclarecer outros detalhes da rebelião que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017. Na ocasião, 225 detentos fugiram do Compage. 56 presos foram mortos por pertencer a outras facções criminosas. Outros internos do sistema prisional amazonense foram executados nos dias que se seguiram. 4 na unidade prisional do Puraquequara, no dia 2 de janeiro, e 4 na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no dia 8 de janeiro, aumentando para 64 os mortos desde a rebelião do Compage. De acordo com a Polícia Civil, José de Arimateia responde a mais de 14 crimes na justiça amazonense. O mandado de prisão dele em relação ao massacre do Compage é de novembro de 2017, depois que a Força Tarefa concluiu a investigação sobre a rebelião. Nesse inquérito, ele seria apontado por vários detentos como o homem que incitou a rebelião, incitou a fuga de presos, utilizando o nome de um dos líderes da FDN. Além
Além disso, ele também seria responsável pela decapitação de um detento e teria atirado contra policiais militares que foram enviados ao local para tentar conter a rebelião dos presos. José de Arimateia, desde então, estava foragido. Ele faz parte de uma lista extensa que existe pela Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e que inclui lideranças que teriam participado desse massacre. Ele se intitula 02, agora fazer um esclarecimento que não é o 02 no lugar do João Branco. Ele é o 02 na estrutura organizacional do Zé Roberto, mas ele mesmo afirma que ele era responsável pelo gerenciamento. E a Polícia Civil realizou ontem uma operação que prendeu um grupo que falsificava documentos de carros roubados e furtados. Eles tinham acesso a documentos originais do Detran. Com estes documentos originais, a organização criminosa conseguia transferir os veículos sem levantar suspeitas. Os carros e as motos eram tomados durante assaltos por criminosos na capital e no interior. Em seguida, esses veículos eram repassados à quadrilha que adulterava os chassis para que os novos donos pudessem comprá-los. Os próprios despachantes falsificavam os documentos. A polícia suspeita que esses documentos sejam de um lote que foi furtado do Detran no ano passado. 9 pessoas tiveram a prisão preventiva decretada. Fábio Nunes e Jackson Silva encabeçam o grupo. Eles são despachantes e faziam todo o trâmite de venda dos veículos furtados. Eles conseguiam essa documentação em branco. Os alvos falsificavam essa documentação, esquentavam o documento na gíria e para revender esse veículo posteriormente por um preço bem aquém do mercado. A investigação para chegar até os autores começou em janeiro. A organização agia há aproximadamente 6 anos. A polícia não sabe quantas vítimas tiveram os veículos roubados. Computadores, impressoras e celulares foram apreendidos para identificar os carros que recentemente foram revendidos. Em nota, o diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz, esclarece que os despachantes não são funcionários do órgão. São apenas profissionais credenciados para atuar de acordo com a representação do usuário. Quanto aos documentos apreendidos, o Detran informa que eles fazem parte de um lote furtado das dependências da unidade do órgão no município de Iranduba em 2012. Acontecimento que já é alvo de inquérito instaurado pela Polícia Civil. O Detran também informa que está prestando todos os esclarecimentos necessários. Presta atenção nessa história. Um menino de 10 anos foi apreendido com drogas, isso mesmo, lá na zona norte de Manaus. Ele estava com drogas, uma balança de precisão e cerca de R$300. A apreensão do menor de idade foi em um conjunto habitacional no Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Já fazia alguns dias que a polícia recebia várias denúncias sobre o tráfico de drogas naquela área. Por causa disso, os policiais foram fazer um patrulhamento no local. Chegando lá, eles avistaram 2 rapazes em atitude suspeita. Um deles segurava uma sacola de plástico. Esses rapazes perceberam a presença dos policiais no local e tentaram fugir, mas os militares conseguiram deter um deles. E na hora da abordagem desse rapaz, a polícia constatou que, na verdade, se tratava de uma criança de apenas 10 anos de idade. Tem uma preocupação muito grande nesse sentido, né? Porque é algo que está, assim, de alguma forma aumentando. Então a gente tem que olhar, ver o que está acontecendo no seio familiar, né? Para a gente procurar orientar esses pais, né, sobre essa situação que hoje se encontra as crianças, adolescentes e os pré-adolescentes. Dentro da sacola que estava com o menino de 10 anos, tinha 127 trouxinhas de maconha, 35 trouxinhas de ox, 6 trouxinhas de cocaína, 5 pedras de ox, uma balança de precisão e uma quantia de R$312 em espécie. E esse menor de idade, essa criança de 10 anos, vai ficar à disposição do Ministério Público do Estado do Amazonas. Que o Conselho Tutelar da Zona Norte orienta que estamos de portas abertas à comunidade. O Conselho Tutelar é o braço da sociedade, né? Estamos aí para aquelas famílias que estão passando por alguma situação, podem estar procurando o Conselho Tutelar para que sejam aplicadas medidas de proteção. Estamos aqui para dar as mãos à comunidade da Zona Norte. O
Apesar de ser uma história real, não entra na minha cabeça que uma criança de 10 anos esteja com tanta droga e trabalhando para o tráfico dessa forma, né? É algo que nos entristece muito de ter que noticiar uma realidade como essa, mas é uma atitude muito comum hoje por parte dos traficantes. Eles vão buscar famílias normalmente desestruturadas, famílias que vivem em condições de vulnerabilidade. Uma criança que não tem um brinquedo, uma criança que não tem uma estrutura familiar adequada, orientação adequada, a presença dos pais ali normalmente no dia a dia, e oferecem um mundo cheio de ilusões, de fantasias para essas crianças que começam muito cedo a trabalhar para o crime, né? Trabalhar para as facções criminosas. E é até difícil de identificar que uma criança possa ser suspeita, uma criança de 10 anos, como foi o caso desse menino aí na zona norte da cidade. E por que eles fazem isso? Porque não dá nada para eles, né? Uma criança dessa não responde criminalmente, é apreendida, fica à disposição, vai passar por todo um acompanhamento, ou deveria passar por um acompanhamento que vai desde o acompanhamento psicológico, né? Porque ela não pode nem sequer ir para um centro de ressocialização de menores por conta da idade, né? Tem só 10 anos. Então, eles aproveitam essa vulnerabilidade social para inserir o crime na vida de pessoas tão jovens, né? A gente fica imaginando, se uma criança com 10 anos está assim, imagina quando tiver com 15 anos. A gente espera que esse menino consiga se recuperar, sair do crime e que sirva de lição, para que todo mundo fique atento às suas crianças, aos seus filhos, para que essa realidade não continue crescendo tanto como tem sido. E uma operação de combate ao tráfico e ao crime organizado no Viver Melhor foi deflagrada ontem pelas polícias civil e militar. O objetivo é conter a criminalidade no local. As polícias civil e militar fizeram um levantamento e descobriram que o índice de tráfico de drogas é alto aqui no Viver Melhor. E por conta disso, uma operação foi montada nesta via principal aqui do residencial. Os condutores e os pedestres são abordados e revistados para que esse índice diminua aqui nesta área da cidade. Eu vou conversar com o capitão que é responsável por essa operação. Já tem, capitão, surtido efeito? Nós temos aqui uma população muito grande de pessoas que são oriundas do regime semiaberto e que são acompanhadas por meio de tornozeleira. Algumas dessas pessoas ainda não se encontraram na sociedade e insistem em perturbar a comunidade, praticando pequenos delitos, inclusive tráfico de drogas. E algumas querendo pregar poder paralelo de algumas facções criminosas e que nós não iremos admitir. Quem manda no Estado é a polícia, é o cidadão e não a facção criminosa. Não iremos admitir. Eu vou conversar com o delegado também, que é responsável aqui por essa operação. Ela existe também em outros pontos da cidade. A operação pensada de forma de um georreferenciamento, não é? Verificou o índice criminal de alguns pontos, onde necessita de maior atenção da polícia. Não é? Então, a partir disso, a gente começou a intensificar o trabalho em alguns pontos. Hoje teve operação hoje no Mutirão, semana passada, salvo engano, também, e tem outras operações programadas para serem realizadas com esse intuito, a Polícia Militar no seu trabalho ostensivo e preventivo e a Polícia Civil checando algumas denúncias. A gente faz até uma ressalva e um pedido à população que realizem, né, as denúncias pelo sistema 181, ligar 181 e realizar a denúncia. A partir daí vai ser gerado o início de investigação, a gente vai poder começar um trabalho investigativo pela Polícia Civil e que vai redundar na prisão dos indivíduos infratores. E uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas em um acidente na BR-174 envolvendo um carro de passeio e uma carreta. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com Danilo Alves. Olá, Danilo, muito bom dia para você. Segundo testemunhas, houve imprudência por parte do motorista da carreta, né? Isso mesmo, o motorista da carreta que sobreviveu ao acidente, Adriane, foi prestar depoimento na delegacia, mas infelizmente o motorista do carro não sobreviveu a essa situação. Muito bom dia para você, boa quinta para todo mundo. Eliel Brito Lopes, de 52 anos, morreu depois de se envolver nesse acidente. Aconteceu às 9 horas da noite, lá no quilômetro 21 da BR-174, logo depois da saída da comunidade de Pau Rosa. Um ramal extenso que tem entre a M010 e também comunidade que liga Manaus ali a essas estradas, a M e também BR-174. É uma estrada bastante extensa. Então foi lá que esse motorista estava indo para Manaus depois de umas horas em um balneário e lá, durante esse percurso, acabou batendo em uma carreta. Algumas testemunhas informaram para a gente que essa carreta estava em alta velocidade, passando o sentido Presidente Figueiredo, quando houve essa colisão no momento ali da conversão, né, no caso
do carro, querendo dobrar sentido Manaus, enquanto a carreta seguia sentido Presidente Figueiredo. Teve toda a confusão, a carreta tombou 5 metros depois do veículo e o Corpo de Bombeiros precisou estar preparado, porque mais ou menos 2 horas de trabalho foram precisas para que esse motorista, o Eliel, fosse retirado. Como você disse também, 3 pessoas ficaram feridas, 2 homens e uma mulher ainda não identificados. Eles foram levados para pronto-socorros aqui da cidade e um deles foi levado para o Hospital Delfina Aziz. Ele está lá sob observação, o estado dele é um pouco mais grave, por isso que ele foi levado para o Delfina, mas o restante das informações sobre estado de saúde, Adriane, até a identificação dessas pessoas vai ser apurada logo nessa quinta-feira. Isso porque desde ontem, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a 20ª SICOM e também a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que é o órgão que quem passou a maioria das informações, deve ir aos hospitais junto, lógico, com a Suzam para identificar essas pessoas e, claro, a gente ter a informação sobre o boletim médico delas. Um acidente bastante grave, que, como você disse, é questão de imprudência mesmo. Segundo a PRF, o motorista foi levado para prestar depoimento no 20º DIP, mas, como eu disse no começo, o motorista não resistiu. A gente espera que essas pessoas se recuperem, Para quem está acompanhando a gente nesse exato momento ao vivo pela Rádio FM O Dia, o acidente foi muito violento, as imagens são impressionantes, o carro ficou totalmente destruído, O carro de passeio que era conduzido pela vítima aí desse acidente fatal. A gente espera que os outros consigam se recuperar, E lamenta que a gente está no Maio Amarelo, um mês para que se tome cuidado, um mês de conscientização sobre as imprudências que são cometidas. Infelizmente, temos que noticiar mais uma morte. Desde o começo do ano para cá, mais de 70 pessoas já morreram aqui em Manaus, vítimas de acidentes de trânsito. Agora, mudando de assunto, Danilo, na zona leste de Manaus, o homem foi brutalmente assassinado, Isso mesmo, foi da rua Carlos Santos, lá no Valparaíso. Antes da gente começar a falar sobre a morte do Gelton Rai Freitas, de 24 anos, para tanto os nossos telespectadores quanto os nossos ouvintes, é importante lembrar que essa área no Valparaíso, ela é crucial para a polícia investigar a questão do tráfico de drogas pelas zonas leste e norte. Por quê? Porque é um dos pontos que, no caso, os traficantes querem, tomar ali as bocas de fumo do bairro vizinho, que no caso é o Conjunto Mutirão. Então a guerra do tráfico ali naquela área é muito intensa. Então o Gelton acabou sendo assassinado por volta das 9 horas da manhã, enquanto andava na rua com outros colegas. As informações da delegacia especializada em homicídios e sequestros são de que, no momento em que ele estava andando em direção à casa dele, foi atingido com pelo menos 6 tiros. Esses 6 tiros atingiram a cabeça, o ombro, as costas e também as pernas desse homem. Em seguida, essas pessoas, os atiradores, fugiram. A gente não tem informações sobre a consequência desse crime. Se chegaram de carros assassinos, ou chegaram de moto, ou até mesmo abordaram esse homem logo em que ele estava andando. As situações detalhadas a gente ainda não tem. Mas a Polícia Militar informou que já está ajudando a Polícia Civil, porque não só vai tentar conversar com pessoas, mas também identificar câmeras de segurança. É mais um caso, Infelizmente ele não resistiu e agora é mais um assunto, mais um caso para ser investigado pela DHS. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. E agora a gente continua ao vivo com a Rádio FM O Dia, para lá que eu vou conversar com o Cleiton Pascarelli, que está na 93.1. Oi, Cleiton, bom dia. Bom dia, Adriane. Os casos de polícia hoje estão me deixando estarrecida, de tão graves, A gente noticiou ainda há pouco uma criança de 10 anos que foi apreendida com drogas, balança de precisão e dinheiro. E outro assunto que me chamou muita atenção ontem, me deixou muito impressionada, foi um protesto que aconteceu em favor ao narcotraficante condenado. Querem ele por perto. Exatamente. A família, se dizem familiares de um dos líderes de uma facção criminosa que domina o tráfico aqui no estado do Amazonas, foram para frente do Fórum Enoque Reis ontem para fazer uma manifestação pedindo a transferência dele de volta de um presídio federal onde ele cumpre pena hoje para o estado do Amazonas. Eles querem que haja o cumprimento de pena aqui no estado. O que eles alegam é que eles não estão conseguindo fazer visitas com o narcotraficante, mas
o direito a visitas, né, não está sendo cerceado, não. Se a família quiser, ela pode visitá-lo, só que tem que ir lá no Paraná, em Catanduvas, né, no presídio de segurança máxima do governo federal. E vale lembrar também que ele e outros, né, na verdade eles dois, né, porque eles estão pedindo, reivindicando a vinda de 2 narcotraficantes aqui para o estado do Amazonas. E eles estão ali fazendo essa solicitação, mas é bom lembrar que os 2 foram transferidos, assim como muitos outros líderes de facção criminosa, no ano passado, depois de uma série de rebeliões nos presídios aqui do estado. E a Secretaria de Segurança à época entendeu que eles eram quem comandavam essas rebeliões e, inclusive, são ligados àquele massacre que aconteceu no primeiro dia do ano de 2017, que terminou com a morte de 56 pessoas dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. Então, por conta disso, eles foram transferidos para o Presídio Federal para cumprir a pena lá, porque são de extrema periculosidade e estavam ainda comandando os crimes, né, de dentro do presídio aqui no estado do Amazonas. Por isso, estão lá. Eles pedem a volta de José Roberto e também do João Branco, né? E aí, com essas prisões, elas costumam ter uma duração de 1 ano e depois vai sendo prorrogada, né? É avaliada a necessidade dessa prorrogação. E justamente por se tratarem de líderes de organização criminosa, de pessoas de alta periculosidade, é que tem se mantido. Agora, eu ainda não consigo acreditar num protesto como esse, de atrapalhar o trânsito, interditar as ruas, para trazer um narcotraficante para cumprir uma pena aqui, né? É algo que constrange, né, as pessoas de viverem uma realidade como essa, né? De que há um protesto dessa forma, na cara limpa ali, as pessoas simplesmente interditaram, fizeram um protesto pacífico, pedindo que pessoas tão perigosas voltem para o estado e possam ter uma influência ainda maior do que já tem nesse mundo do crime. Eu achei que já tinha visto de tudo, mas pelo visto não vi foi nada até agora. Verdade, Cleiton. Muito obrigada pelas informações. Na verdade, a gente tem um outro caso, né, para falar agora, né? Conta pra gente. Logo mais, por volta de 9 horas da manhã, a Secretaria de Inteligência do Estado do Amazonas deve conceder uma entrevista coletiva para jornalistas aqui do estado para mostrar o resultado de uma operação que foi feita ontem. Essa operação apreendeu drogas em um condomínio de luxo aqui de Manaus. Você está vendo agora, quem está acompanhando pela TV A Crítica, está vendo, né, imagens do local aí, ó, um quarto dentro de um condomínio de luxo aqui de Manaus. O condomínio é o Maria da Fé. Então, os traficantes moravam nesse condomínio, Maria da Fé, e embalavam drogas a vácuo. Você está vendo o equipamento aí, ó? Um equipamento daqueles que sugam todo o ar de um saco, né? De um saco pronto ali, preparado para isso, e a droga ia lá dentro. Vou te dizer, tem um vídeo, vamos ouvir, inclusive o que o policial fala. Vamos ouvir. A gente consegue ouvir, Adriane? Você está vendo então imagens aí? Olha só, o equipamento funcionando para embalar a vácuo. Vou já explicar para você por que essas drogas são embaladas a vácuo. Tira então lá, claro. Pode levantar lá, levanta. Daqui. Droga embalada a vácuo. Daqui ele mandava para outros lugares. Inclusive, isso aqui é LSD, né? LSD, ó. Tá vendo? Onde era distribuído nas redes, nas baladas de Manaus, cada quadradinho desse aqui. Voltando então aqui comigo, Adriane, só para você entender, essa droga era embalada a vácuo para que os cães farejadores não conseguissem chegar perto da droga. E por isso eles desenvolveram essa tecnologia, né? E passaram a perceber que os cães não sentiam o cheiro da droga. Com isso, eles conseguiam embarcar até mesmo pelo aeroporto, levando essa droga para o estado do Pará e também para Fortaleza, no Ceará.
E de Fortaleza vinha esse LSD que o policial mostrou aí, inclusive, que era distribuído nas raves e nas baladas aqui de Manaus, só para você ver o nível dessa quadrilha que agia em condomínios de luxo. E por que se instalar em condomínios de luxo aqui de Manaus, pagando aluguel elevado às vezes? Porque aí eles conseguiam fazer com que a polícia não se aproximasse com facilidade. Era uma forma de despistar, né? E aí a gente vê que o tráfico de drogas está em toda a sociedade, né? Todas as esferas sociais. E essa embalagem a vácuo aí, além de fazer... dificultar a identificação pelos cães farejadores, ela também ajuda na conservação, né? Exatamente. Normalmente, quando a gente fala de alimentos, por exemplo, processados e embalados a vácuo, esses alimentos costumam ter uma qualidade melhor, uma segurança ali no acondicionamento, e estão fazendo isso agora com a droga também. Exatamente. E outras informações sobre essa operação, a polícia vai passar agora logo mais às 9 horas da manhã. E a cobertura completa as pessoas podem acompanhar no Alô Amazonas a partir de 11 horas da manhã. Tá certo, Cleito. Muito obrigada. Ótimo dia para você. Daqui a pouquinho a gente volta aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Até mais. Até já. E no município de Parintins, uma mulher de 27 anos foi presa. Ela é suspeita de tentar matar a própria filha. O caso aconteceu por volta de 2h30 da madrugada, quando mãe e filha estavam sozinhas na casa. A jovem de 27 anos de idade foi presa suspeita de atear fogo na cama, onde a filha de 1 ano e 3 meses estava dormindo. O fogo se alastrou pela residência, mas vizinhos viram a fumaça, arrombaram a porta da casa e salvaram a criança. Ela foi flagranteada, por tentativa de homicídio. Ela alegou que não viu que a criança estava dormindo na cama, mas todos afirmam que ela sabia que a criança estava com ela no local. E, segundo ela, ela queria cometer o suicídio. Ela não tinha intenção de matar a criança, e sim de cometer o suicídio, em razão dela, no momento do crime, ela estava bastante... transtornada em razão do uso de entorpecente. A menina inalou bastante fumaça, foi levada ao hospital Joffre Cohen, mas passa bem. A suspeita deve ser encaminhada à unidade prisional da cidade, onde deve ficar à disposição da justiça. E no bairro Nova Esperança, a diretora de uma escola municipal foi agredida pelo pai de uma aluna. A vítima ficou bastante machucada. O agressor pulou o muro e fugiu. O caso ocorreu nesta escola municipal de educação infantil que fica aqui no bairro Nova Esperança. Segundo os funcionários da instituição, o pai de uma aluna teria chegado no início da manhã de terça-feira para conversar com a diretora da escola. Ele entrou e seguiu diretamente para a sala desta gestora. Lá ele começou a enfatizar que não estava satisfeito com o tratamento que estava sendo dado à filha. Só que no decorrer desta conversa, ele se alterou e os dois tiveram um desentendimento na sala. Ele agrediu brutalmente a vítima com vários socos na região do rosto e só parou porque foi impedido pelos funcionários e pelos pais de alunos que estavam no local. Depois desta agressão, ele conseguiu fugir. Pulou o muro da escola e até o momento não foi localizado. A mulher, ela foi socorrida pelos funcionários, levada para um hospital e passou por 2 cirurgias. Teve 2 fraturas na região do nariz e os dentes quebrados. Os policiais da 19ª SICOM foram acionados. Fizeram uma varredura, mas não conseguiram localizar o suspeito. Mesmo assim, a polícia informou que um inquérito policial já foi instaurado. A CEMED informou também que vai prestar todo o apoio para a diretora e vai acompanhar o caso com a assessoria jurídica da instituição. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da diretora. E um semáforo em frente ao Tribunal de Contas, na Avenida Efigênio Salles, vem dando o que falar. É que o sinal foi instalado depois que o projeto de implantação de uma passarela não foi para frente. Para os pedestres, a travessia garantida é um alívio, mas para alguns motoristas... Tá um pouquinho engarrafado. Desde que foi instalado, este semáforo na Avenida Efigênio Salles tem dividido opiniões. O trecho onde o sinal de trânsito foi colocado é um local de grande movimentação, próximo a supermercado, drogaria e ao Tribunal de Contas do Estado.
A grande questão aqui é que nesse mesmo local deveria ter sido construída uma passarela. Em junho do ano passado, o Manaus-Trans chegou a fazer um acordo com o Tribunal de Contas e o orçamento foi fechado em R$1 milhão. 600 mil seriam pagos pelo TCE e o restante pela Prefeitura. Só que o projeto não deu certo. Como o projeto não saiu do papel, o próprio Manaus-Trans fez a instalação do semáforo. Para este especialista em trânsito, como a via tem fluxo intenso, o ideal seria a construção da passarela. Coloca a questão do semáforo, que ele é muito mais barato do que uma passarela. Porém, mesmo você tendo um agente de trânsito no local, o fluxo ele vai ter um momento que vai ser dado uma parada, não tem jeito. O certo seria colocar uma passarela. E a população ela tem que usar, porque não adianta colocar passarela e não ser utilizada. Em nota, a assessoria do TCE informou que a responsabilidade do sinal é totalmente do Manaus-Trans. Já o Manaus-Trans não se manifestou sobre o assunto. E agora a gente tem informação ao vivo do trânsito. Vem comigo, vamos acompanhar as imagens do nosso drone que está na zona norte da cidade. Nós estamos agora saindo da Max Teixeira, a seção da Avenida Torquato Tapajós. Quem sai da Cidade Nova ainda encontra facilidade para acessar a Torquato, levando em consideração que o trânsito nessa área da cidade costuma ser muito intenso todos os dias, né? Então quem sai da Cidade Nova pela Max Teixeira e vai acessando aqui a Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro da cidade, tem um fluxo intenso, porém normal para o horário, e aí vai seguindo aí no sentido do centro. A gente não tem nenhuma informação de acidente de trânsito, de pane mecânica ou algo que obstrua aí a passagem, o tráfego de veículos. No sentido oposto, o trânsito está uma maravilha para quem segue para a zona norte ou para a zona oeste da cidade, ali para a região do Tarumã. O trânsito flui dentro de sua normalidade. Ali tem uma pequena retenção por conta ali da passagem de pedestres. O pedestre é a prioridade, ou pelo menos deveria ser visto dessa forma. E a gente vai seguindo agora pela Torquato Tapajós, trânsito flui dentro de sua normalidade. Ali, uma pessoa atravessando fora da faixa de pedestre. O especialista em trânsito acabou de falar que não adianta botar sinal, faixa, passarela, se as pessoas não fizerem sua parte. E é justamente isso que a gente acabou de mostrar. Daqui a pouquinho a gente mostra a cidade em um outro ponto para você se orientar, para você que está se preparando para sair de casa nessa manhã de quinta-feira. Porque agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco tem mais uma interação com a Rádio FM o Dia e a gente mostra o ranking de faltas da Assembleia Legislativa do Amazonas. E na entrevista do dia, a doença respiratória mais comum, a asma. Um instante só, não saia daí.